Em 2025, os Estados Unidos registraram um colapso que quase ninguém percebeu, mas que pode mudar completamente o futuro da comida no planeta. 62% das colônias de abelhas desapareceram. Não diminuíram. Desapareceram. 1,6 milhão de colmeias sumiram em menos de um ano. 600 milhões de dólares evaporaram direto da economia. E enquanto isso acontecia, os telefones dos apicultores não paravam de tocar. Era sempre a mesma pergunta repetida de forma quase desesperada. Você tem abelhas extras? Você ainda tem abelhas? Um operador no sul da Califórnia responsável por 25 mil colmeias perdeu mais de 60% em uma única temporada. E o que ele disse? Não foi técnico, não foi científico, foi humano. Existe um limite para o quanto você pode aguentar, antes de simplesmente parar. Agora presta atenção nisso. Porque enquanto esse sistema inteiro começava a falhar, existe um lugar no mundo onde a doçura nunca dependeu de abelhas. Nenhuma. Zero. Nas montanhas da África do Sul, crescendo em silêncio há milhões de anos, existe um arbusto que produz um sabor que lembra mel, sem uma única abelha envolvida em todo o processo. Não é um adoçante artificial. Não é algo criado em laboratório. Não tem gosto químico. É uma planta real, com gosto naturalmente doce e com uma história que praticamente ninguém te contou. O nome dela é honeybush. Cientificamente, Cyclopia. Um grupo com 23 espécies diferentes, que só existem em um único lugar do planeta. Um ecossistema chamado Fynbos, no extremo sul da África. E aqui está o que torna isso ainda mais estranho. Essa região é tão pequena que muita gente nunca ouviu falar dela. Mas ela é considerada um dos 6 reinos florais de toda a Terra. Para você ter uma ideia do absurdo, toda a América do Norte, toda a Europa e todo o norte da Ásia juntos formam apenas um único reino floral. E aquele pequeno pedaço da África, sozinho, também é um reino inteiro. Ali, nesse ambiente extremo, nasce um arbusto de folhas finas, flores amarelas brilhantes e um cheiro inconfundível. Você amassa uma folha entre os dedos e o cheiro que sobe é mel. Não parecido. Mel mesmo. Você coloca os caules na água quente e o sabor aparece. Você reduz isso até virar um xarope. E tem um líquido dourado que funciona na prática como substituto direto do mel em qualquer receita comum. E isso não é uma descoberta recente. Essa planta foi registrada na literatura científica em 1705, mais de 300 anos atrás, muito antes de grande parte da indústria moderna existir. Então a pergunta não é se isso funciona. Por que funciona? A pergunta real é outra. Por que você nunca viu isso em um supermercado? Por que não existe uma fileira inteira de produtos baseados nisso? Porque o mundo simplesmente ignorou. A resposta começa no lugar onde essa planta cresce. O bioma Fynbos não é um ambiente fácil. O solo é ácido pobre em nutrientes, praticamente areia. O verão é seco, agressivo, implacável. A maioria das plantas cultivadas morreria ali em poucas semanas. Mas aqui está o ponto. Não só as plantas sobrevivem, como elas se adaptaram de uma forma extrema. Existem aproximadamente 9.000 espécies nessa região, e quase 70% delas não existem em nenhum outro lugar do planeta. E tem um detalhe que muda tudo. Muitas dessas plantas não apenas sobrevivem ao fogo, elas precisam dele. As sementes ficam dormentes no solo por anos, às vezes décadas, esperando os sinais químicos liberados pela fumaça para finalmente germinar. O honeybush é uma dessas plantas. Suas sementes são tão duras que, sem calor, sem fricção, sem esse tipo de estímulo extremo, elas simplesmente não nascem. O fogo passa, destrói tudo, e então a planta volta, do zero, mais forte. Isso não é uma planta comum. Isso é o resultado de milhões de anos de pressão ambiental constante. E é exatamente essa pressão que cria algo inesperado. Doçura. Quando plantas vivem sob estresse, elas produzem compostos químicos de proteção em níveis muito mais altos.
Esses compostos são os responsáveis pelo sabor, pelo aroma, e muitas vezes pelos efeitos no corpo humano. E no caso do honeybush, esses compostos não são apenas interessantes, eles são anormais. Porque neste ponto, a história deixa de ser apenas sobre uma planta que tem gosto de mel e começa a se transformar em algo muito maior. Algo que pode mudar a forma como entendemos açúcar-saúde e até a dependência global das abelhas. Porque o que está dentro dessa planta não é apenas açúcar. E aqui é onde a maioria das pessoas perde completamente a dimensão do que está acontecendo. O honeybush não produz doçura da mesma forma que o mel, nem da mesma forma que o açúcar comum. O que ele produz é uma combinação complexa de compostos bioativos que, ao mesmo tempo em que entregam sabor doce, fazem algo ativo dentro do corpo humano. E esses compostos têm nomes que parecem técnicos, mas os efeitos são tudo menos comuns. Um deles é a mangiferina. Um estudo publicado em 2017 descreveu essa molécula como um composto bioativo, com propriedades antioxidantes, antimicrobianas, antidiabéticas, anti-inflamatórias, e até com potencial anticancerígeno. Agora pensa nisso com calma. Isso não é uma mistura de vários ingredientes. Isso é uma única molécula fazendo o trabalho que normalmente seria dividido em vários medicamentos diferentes. Outro composto-chave é a hesperidina, uma flavanona, com efeitos documentados contra a inflamação e com potencial de atuação em processos relacionados ao câncer. E então existe o pinitol. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente estranhas. O pinitol tem um comportamento dentro do corpo que imita a ação da insulina. Isso significa que ele ajuda as células a absorver glicose da corrente sanguínea, sem exigir que o corpo produza mais insulina. Para mais de 400 milhões de pessoas vivendo com diabetes no mundo, isso não é um detalhe pequeno. Isso é o tipo de mecanismo que muda completamente a forma como você olha para um alimento. E não para por aí. O pinitol também atua como expectorante, o que explica por que populações tradicionais usavam essa planta para problemas respiratórios muito antes da medicina moderna sequer nomear essas condições. Agora junta tudo isso e presta atenção no que isso significa na prática. Quando você prepara uma xícara de chá de honeybush, você não está apenas consumindo uma bebida doce. Você está ingerindo uma combinação de compostos ativos, sem cafeína, praticamente sem taninos, sem gordura, sem açúcar refinado e ainda com traços naturais de minerais essenciais. E aqui vem o ponto que quase ninguém fala. Não existe outro adoçante amplamente utilizado no mundo que entregue essas duas coisas ao mesmo tempo: sabor doce e atividade biológica relevante, na mesma estrutura natural. O açúcar comum entrega calorias vazias. Os adoçantes artificiais entregam doçura, com um histórico cada vez mais questionado. O mel entrega benefícios, sim, mas junto com uma carga significativa de açúcar. O honeybush quebra esse padrão. Ele entrega doçura enquanto entrega compostos que atuam diretamente no organismo. Isso não é uma melhoria incremental. Isso é uma categoria completamente diferente. E é exatamente aqui que a história faz uma virada que pouca gente espera. Porque as pessoas que realmente entendiam essa planta não estavam em laboratórios, não estavam publicando artigos científicos, não estavam desenvolvendo produtos comerciais, elas estavam vivendo com essa planta há milhares de anos. Os povos Khoisan, entre os grupos humanos mais antigos ainda existentes na Terra, utilizavam o honeybush muito antes de qualquer registro escrito. Evidências genéticas indicam que essas populações habitam o sul da África há pelo menos 30 mil anos. E durante todo esse tempo, eles observaram, testaram e refinaram o uso dessa planta de forma contínua. Eles usavam para problemas respiratórios, o que hoje reconheceríamos como asma, infecções pulmonares, acúmulo de muco. Usavam para digestão, especialmente após refeições pesadas. Usavam para recuperação pós-parto, ajudando na produção de leite e na restauração da energia. Usavam como um tônico geral, algo seguro para todas as idades. E mais impressionante, eles já reconheciam efeitos anti-inflamatórios muito antes da ciência moderna confirmar isso em laboratório.
Esse conhecimento não estava escrito em livros, não estava patenteado, não estava comercializado. Ele era transmitido oralmente, de geração em geração. As localizações das melhores plantas eram guardadas como segredo. Os momentos ideais de colheita eram memorizados. Os métodos de preparo, refinados ao longo de séculos. Isso não era coleta aleatória. Isso era um sistema de conhecimento profundo, construído ao longo de milhares de anos de observação direta. E então, esse sistema foi ignorado. Quando os europeus chegaram ao sul da África no século XVII, eles viram a planta. Eles registraram. Eles documentaram. Mas eles não integraram esse conhecimento, porque ela não se encaixava no modelo agrícola deles. Em vez disso, eles trouxeram abelhas europeias, construíram uma indústria inteira baseada nelas e deixaram essa planta nas montanhas por mais de 200 anos, enquanto o mundo desenvolvia uma dependência crescente de um único sistema de produção de doçura baseado em abelhas. Essa alternativa continuou existindo, em silêncio, esperando. E agora, com as abelhas entrando em colapso, essa história deixa de ser curiosidade e começa a parecer um aviso. Agora conecta tudo isso com o que realmente está acontecendo lá fora, porque o colapso das abelhas não começou ontem, ele vem se acumulando há décadas, só que agora entrou em uma fase em que simplesmente não dá mais para ignorar. Na década de 1940, os Estados Unidos tinham cerca de 5 milhões de colônias de abelhas manejadas. Hoje esse número caiu para algo em torno de 2,6 milhões, o que já seria preocupante por si só. Mas o verdadeiro problema não é apenas a queda total, é a velocidade das perdas recentes. Durante os últimos 15 anos, levantamentos consistentes mostram que os apicultores vêm perdendo em média 40% das colônias todos os anos. E isso muda completamente a escala do problema, porque antes de 2006, perder 15 a 20% já era considerado um ano ruim, enquanto hoje o sistema inteiro está funcionando com o dobro ou até o triplo dessa taxa como se fosse normal, quando na verdade não é sustentável. Em 2025, essa fragilidade ficou impossível de esconder, com relatos de perdas repentinas variando entre 60% e até 100% em questão de semanas, especialmente no momento mais crítico do ciclo agrícola, quando colmeias são preparadas para polinizar plantações como as de amêndoas na Califórnia e simplesmente não chegam vivas ao destino. Grande parte dessa crise tem um responsável direto. Um parasita microscópico chamado Varroa destructor, que se fixa no corpo das abelhas, se alimenta delas, enfraquece suas defesas e ao mesmo tempo transmite vírus altamente destrutivos, como o vírus da asa deformada e o vírus da paralisia aguda, criando um efeito em cadeia dentro da colônia que, uma vez iniciado, praticamente não tem reversão. Para piorar, o principal método de controle utilizado durante anos começou a perder eficácia porque o ácaro desenvolveu resistência ao pesticida mais usado, o que transforma um problema já sério em algo muito mais difícil de conter. Quando você amplia essa visão para além das colmeias, o impacto se torna ainda mais claro, porque as abelhas não são importantes apenas para produzir mel, elas são responsáveis por sustentar uma parte significativa da produção de alimentos no mundo inteiro. Somente nos Estados Unidos, culturas dependentes de polinização representam mais de 18 bilhões de dólares por ano, enquanto globalmente esse valor se aproxima de 200 bilhões. E isso inclui alimentos que fazem parte do cotidiano de praticamente todo mundo, como maçãs mirtilos, cerejas, melões, abacates, pepinos e abóboras. Um exemplo claro disso é o mercado de amêndoas, onde cerca de 80% da produção mundial vem da Califórnia e depende quase completamente do transporte massivo de colônias de abelhas todos os anos, o que significa que qualquer quebra nesse sistema gera um efeito dominó, que se espalha rapidamente por toda a cadeia alimentar, reduzindo produtividade, elevando preços e criando instabilidade em produtos que a maioria das pessoas nem associa diretamente às abelhas. E é exatamente nesse ponto que o honeybush deixa de ser apenas uma curiosidade interessante e começa a parecer uma alternativa real
porque estamos falando de uma planta capaz de produzir doçura sem depender desse sistema cada vez mais frágil. Além disso, o processo necessário para transformar essa planta em algo utilizável é surpreendentemente simples quando comparado à complexidade da apicultura. O método tradicional envolve colher folhas, caules e flores durante o período de crescimento ativo, realizar um corte parcial que permite a regeneração da planta, agrupar o material e permitir uma fermentação natural que altera sua cor e desenvolve o aroma característico. Após essa etapa, o material é seco ao sol e pode ser armazenado por longos períodos sem perda significativa de qualidade. A partir daí, o uso mais básico já entrega uma bebida naturalmente doce. Mas se o objetivo for criar um equivalente ao mel, basta cozinhar o material em água, extrair os compostos, filtrar e reduzir lentamente, até obter um xarope espesso, com coloração dourada e perfil de sabor dentro da faixa que a maioria das pessoas reconhece como semelhante ao mel. Tudo isso pode ser feito com utensílios simples, sem necessidade de equipamentos especializados ou infraestrutura complexa. Quando comparado com a realidade da produção de mel, a diferença se torna ainda mais evidente porque iniciar na apicultura envolve custos consideráveis, com colmeias, equipamentos de proteção, controle de doenças e manutenção contínua, frequentemente ultrapassando $1.000 antes da primeira produção, enquanto uma planta de honeybush pode ser adquirida por um valor muito menor, e uma vez estabelecida, exige pouquíssima intervenção, adaptando-se melhor, inclusive a solos pobres, onde muitas outras culturas não prosperariam. Com o tempo, uma única planta pode se multiplicar, formando um sistema produtivo que cresce de forma quase exponencial, gerando matéria-prima continuamente, sem depender de insumos constantes, o que torna a lógica econômica desse modelo extremamente diferente. Mas é exatamente aqui que surge um ponto que muda novamente o rumo da história, porque a mesma característica que torna o honeybush tão eficiente também revela uma fragilidade que não pode ser ignorada. O problema é que essa solução ainda não está disponível em escala. O honeybush cresce naturalmente em um único bioma no planeta, e isso limita tudo. Hoje, cerca de 80% da produção ainda vem de coleta selvagem, o que significa que a oferta depende de um sistema frágil que não foi feito para crescer rápido. Todas as espécies comerciais de ciclópia já aparecem em listas de conservação, e a colheita excessiva, somada à urbanização, plantas invasoras e manejo incorreto do fogo, está colocando pressão direta sobre populações que levaram milhões de anos para se formar. E aqui está o contraste que poucos percebem. A produção global anual de honeybush gira em torno de 400 toneladas. Parece muito, até você comparar com um mercado de mel avaliado em bilhões, ou com o consumo global de açúcar que opera em uma escala completamente diferente. Ou seja, não falta potencial. Falta escala. Mas aumentar essa escala sem cuidado pode destruir exatamente aquilo que torna essa planta especial. Por isso, o ponto crítico não é explorar mais, é cultivar melhor. E enquanto isso, a ciência começa a confirmar o que já era conhecido há séculos. Estudos recentes mostram redução de estresse oxidativo, suporte metabólico, efeitos positivos na pele e até respostas promissoras em modelos ligados ao câncer. Compostos como a mangiferina demonstram atividade antioxidante forte, enquanto outros estudos apontam efeitos no sistema imunológico no fígado e no equilíbrio intestinal. Isso não é teoria. Isso já está documentado. E mesmo assim, quase ninguém fala sobre isso, porque o maior limite aqui nunca foi a planta, nunca foi a eficácia, nunca foi a utilidade, foi a falta de atenção. E agora, pela primeira vez, tudo converge. De um lado, um sistema global baseado em abelhas mostrando sinais claros de colapso, com perdas aceleradas e custos crescentes. Do outro, uma planta que produz doçura sem depender desse sistema com baixo custo, baixa complexidade e potencial de expansão descentralizada. Cada pessoa que cultiva honeybush fora do ambiente natural ajuda a reduzir a pressão sobre populações selvagens. Cada pequeno cultivo quebra um pouco a dependência de cadeias frágeis.
Cada tentativa cria uma alternativa real, e isso nos leva ao ponto final. Durante a crise de 2025, enquanto milhões de colônias desapareciam, um líder do setor foi questionado sobre o futuro. A resposta foi direta. Se isso continuar, talvez a indústria não sobreviva. 5 milhões de colônias na década de 40. 2,6 milhões hoje. 62% perdidas em uma única temporada. A tendência é clara. E enquanto tudo isso acontece, uma planta continua crescendo em silêncio, produzindo doçura sem abelhas existindo há mais de 300 anos na ciência e há milhares de anos no conhecimento humano. O conhecimento está disponível. A planta existe. O método é simples. A única diferença é quem decide prestar atenção agora. Se esse tipo de descoberta faz sentido para você, então esse é o tipo de conteúdo que a gente traz aqui no canal Segredos da Natureza. Se inscreve, deixa o like e continua com a gente, porque existem outras histórias esquecidas que podem mudar completamente a forma como você vê o mundo. E a próxima pode ser ainda mais surpreendente.